cantar só mais um louvor da harpa, pode ser? Sim. Só mais um. Pode ser o 115. Pode ser o 115. Tem um pouco a ver com o tema do. Vamos lá. 115. Vou cantar só mais um louvor da harpa, tá, pastor? Rapidinho. Fica à vontade. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Tá bom? Amém. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, seguindo os passos que nós tínhamos falado, nós seguimos 3 princípios sobre as finanças bíblicas, sobre a prosperidade bíblica. Nós não falamos do terceiro ainda, mas quem se lembra de 2 princípios que nós já falamos? Vamos ver. Sobre as primícias. Primícias. Um dos princípios, certo? É a questão da honra. Colocar Deus em primeiro lugar é uma questão de honra. Pode entrar, gente, fica à vontade. Aqui no meio tem lugar. Então, assim também, meu nariz é só. Olha o sangue. Então, as primícias é o primeiro princípio. Qual foi o segundo princípio que nós falamos? Quem lembra? Sobre a escassez, né? Isso. A primeira aula a gente falou sobre a escassez, né? Combater a escassez. Uma introdução para a gente já começar a abrir a nossa mente para os princípios. Aí teve o primeiro princípio que foi as primícias e o segundo princípio que tem a ver com a oferta. Qual que é o nome do segundo princípio? A generosidade. Então as primícias é uma lei espiritual e a generosidade também, biblicamente, é uma segunda lei espiritual. Se a gente puder colocar aqui 3, Gabriel, se eu cumprir as 3, tá bom? Tá bacana demais. Que são primícias, que eu falei assim, faça um desafio com o seu salário. Né, pastor? Quando o salário cair, separa algo, uma oferta em primeiro. Esse é o ponto.
Porque não, eu paguei a conta, comprei, fui no restaurante, tal, fiz isso, comprei a roupa, separei para o Senhor. Se é primícia, tem que ser em primeiro lugar. Não o resto, não o final. Para Deus faz diferença. E foi o que a gente falou há 2 aulas atrás. A segunda, generosidade. Ser uma pessoa que não é mão fechada para ajudar, mas uma pessoa generosa é aquela que faz mais, que dá mais do que o normal. Alguém te pede para dar uma milha, anda 2. Alguém te pede a capa, dá a túnica também. Aquela pessoa generosa, aquela pessoa que não está apegada aos bens materiais, ao dinheiro. Porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que retém terá falta, mas aquele que abre as mãos para os pobres terá fartura. A Bíblia diz o quê? Aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Você pode pensar nisso? Se empresta a Deus, será que Deus paga as suas dívidas? Você acha que Deus paga? Coisa boa é ter dívida nas mãos do Senhor. Então aquele que dá aos pobres, aqueles que necessitam, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão pedindo esmola, você está dando aos pobres e está emprestando automaticamente a Deus, que lhe retribuirá. É a generosidade. E qual que é o terceiro princípio? Vamos lá. Primeiro, primícia. Segundo, generosidade. Terceiro, dízimo. Dízimo é um princípio espiritual, maior do que a lei, maior do que o Novo Testamento, porque foi praticado antes da lei. Mas querendo dar uma pausa nos princípios, eu estava estudando essa semana e lendo Provérbios eu comecei a ver na Bíblia um padrão que estava se repetindo muito. A Bíblia falando muito sobre uma qualidade de uma pessoa, e essa qualidade leva essa pessoa à prosperidade. Eu falei, nossa, falou muito comigo, porque eu não conhecia esse princípio. Então eu quero dar uma pausa por enquanto. Vamos falar de dízimo no final da aula, se der tempo. E eu quero abrir um parênteses, e nessa janela eu quero falar de outro princípio, um quarto princípio. Qual que é esse princípio, Gabriel? Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Provérbios, capítulo de número 10. Se prepare que hoje vai esquentar aqui. Hoje é 30 graus. Né? Falou muito comigo. Eu gosto muito de dar uma aula sobre algo que eu estou aprendendo naquele momento. Provérbios 10. É algo novo para mim, mas muito importante. E que faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Provérbios 10, versículo de número 4. Todos acharam? Amém. Olha como diz a minha tradução, acompanha na sua aí. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ponto final. Simples e claro. É só um versículo, mas vai ter vários, tá? O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes. Gabriel, qual que é o princípio de hoje? O princípio da diligência. Diligência. Vamos falar sobre esse texto. O que trabalha com mão remissa. O que é a mão remissa? A mão fraca. A mão preguiçosa. A mão desleixada. Ele empobrece. Mas o que tem a mão diligente, o que é a mão diligente? É a mão do trabalhador que tem zelo. É a mão do trabalhador que tem cuidado. É a mão do trabalhador que tem empenho. É a mão daquele que faz aquilo que faz com capricho.
bem feito, ele enriquece. E essa é uma verdade muito importante, irmão, porque ela é uma verdade que, se eu deixar ela para trás, não vai adiantar eu fazer a primícia e colocar Deus como honra, assim eu abençoo todo o meu campo apenas. Não. Por que não vai adiantar eu ser generoso e emprestar para Deus dando aos pobres? Por que não vai adiantar eu ser dizimista, que é o que a gente ainda vai aprender? Porque o campo não produz por si, como já foi falado. Aqui a literatura fala do campo, vai falar muito da fazenda, porque a época de Salomão, que escreveu Provérbios, era uma época que assim se produzia somente, assim se trabalhava no campo, na fazenda, no gado. Só que a gente tem que trazer para a gente, como eu falei, a minha fazenda, a tua fazenda é o teu trabalho, é a tua empresa, é o teu emprego. O teu campo é o teu emprego, o teu CLT, a tua carteira assinada, a tua empresa. Lá é a tua fazenda. E eu te pergunto, como você tem trabalhado na tua fazenda? De que forma? Com mão remissa, preguiçosa, de qualquer jeito, com desleixo? Ou com mão diligente, zelosa, pronta? Porque não adianta, eu entreguei para o Senhor todos os princípios, mas o meu campo não produz por si. Eu preciso preparar a terra. Eu preciso trabalhar a terra, arar. Eu preciso plantar. Eu preciso plantar no momento certo. Eu preciso que regue com a chuva. Eu preciso, no momento da colheita, colher. Eu preciso ser caprichoso e diligente no meu trabalho, pois assim eu irei enriquecer. O que é ser diligente? Na palavra do original, significa aquele que é afiado, aquele que é pontiagudo, aquele que é pronto, preparado para fazer o trabalho. Ele é hábil, ele é aplicado, ele é zeloso, ele tem cuidado de fazer aquilo que ele está fazendo. Irmãos, isso aqui para mim é muito importante, porque eu tenho uma empresa e eu já percebi, todas as vezes que eu acomodo, todas as vezes que eu deixo a vida me levar. Deixa só mais um dia, vamos fazer, se acontecer, aconteceu. Se vender, vendeu, se deu certo, deu, e eu só penso em descansar, e eu só penso em pisar no freio, as coisas tendem a parar, as coisas tendem a diminuir, as coisas tendem a ficar ruim. De repente eu me pego preso em um monte de boleto. Mas quando eu decido tomar a frente do negócio, realmente ser o piloto daquele avião, aquele avião não está andando sozinho, não. Eu vou por Deus, claro, eu vou cumprir os princípios, mas eu vou tomar posição. Gabriel, é só uma empresa que sucede? Não, no seu trabalho também. Você é o dono do seu emprego, porque você está fazendo aquele trabalho e é você que tem aquelas comandas, aquelas ordenanças que você pode fazer o seu melhor ali. Então, todas as vezes que eu tomo a frente e eu capricho, e eu faço acontecer, e eu sou mesmo, e eu me esforço, as coisas acontecem. Então, ser diligente é o contrário de ser preguiçoso, né? Vamos ler mais um versículo. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, 6. Falar da preguiça, irmão, muitas vezes parece que é clichê, nós já ouvimos muito desde criança que ser preguiçoso é errado, mas muitas vezes nós somos preguiçosos e não percebemos. Nós agimos com preguiça no dia a dia e não estamos conseguindo perceber isso, porque não estamos sendo confrontados pela palavra. A palavra nos manda sermos produtivos, caprichosos, trabalhadores, hábeis. O que diz em Provérbios 6? Quem consegue ler do 6, versículo 5 ao 11? Pode ler. Observa a formiga, o preguiçoso, olha para os seus caminhos
que cessasse. A qual não tem do chefe, nem oficial e nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na saga ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo. Um pouco de sono, um pouco cochilando. Um pouco descansando de abraços cruzados. É isso mesmo. Assim que o surpreenderá a pobreza como um assaltante e a sua necessidade como um homem armado. Olha isso aí. Gente, a Bíblia é tão gostosa, tão clara. Salomão está dizendo, preguiçoso, olhai para formigas. Desde pequeno a gente ouve isso. Contemplai. Né? Esses dias lá na frente da casa dos meus pais, a Gabriela também viu, está tendo uma obra maravilhosa das formigas, né? Já viu? 24 horas. Hã? Você pisou em um monte sem querer. A Gabriela atrapalhou a obra de Deus. Ai, meu Deus, menina, você calma. Então vamos lá. Contemplar, para um pouco, tira um pouco do seu dia e vai lá, acha o caminho da formiga. Você vai ver como elas são trabalhadoras. E elas trabalham em equipe. Vão e voltam, levam e traz, estão fazendo alguma coisa ali. Só que o que eu acho interessante é que o texto diz, não tem do chefe. Será se você só trabalha quando o seu chefe está olhando? Será se você só trabalha porque tem alguém te cobrando? E se esse alguém não te cobrar, você para de fazer bem feito? Então assim, eu acho muito interessantíssimo porque eu já fui muito assim. É obra, essa casa do lado ela tá fazendo uma obra. Você batendo aqui, né? Tem vezes que a gente está dormindo e fala, "Ixi, é aqui em cima, né?" Então, irmãos, eu já fui muito assim, sabe por quê? Porque o brasileiro é assim. E você acaba se tornando o meio que você habita. Sabia? Você se torna o meio que você habita. Você se torna o clima, você se torna o ambiente que você está. Aí você entra numa empresa, você começa a ver todos os funcionários, e esses funcionários só querem que dê a hora de ir embora. É tudo que eles querem. Esses funcionários, eles não querem que a loja enche para que o seu patrão venha prosperar. Não. Quanto menos tiver cliente, menos trabalho. Eu quero que chova e caia uma tempestade. Eu quero a pandemia mesmo para ninguém vir aqui. Eu quero que o meu trabalho seja o mais fácil, ganhando o máximo possível. É isso que eu quero. O meu trabalho é muito bom. Quem já ouviu uma frase assim? Por que seu trabalho é muito bom? Eu não faço nada. Eu não faço quase nada. Eu sento, eu tenho somente que abrir o portão, eu tenho somente que ficar observando. Eu ganho, fico a semana toda sentadinho no ar-condicionado. O meu trabalho é muito bom. Deus abriu uma porta maravilhosa. Quanto menos esforço, melhor para o brasileiro. É uma cultura festiva. É uma cultura de pouco esforço e muito prazer. É uma cultura de muito dopamina, muito hormônio de satisfação, festa e música e pouco trabalho. E é por isso que essa nação não prospera. E é por isso que essa nação, em pleno século XXI, tem muitas cidades sem saneamento básico, com muito nível de analfabetismo, com muita miséria. Estava falando com a Gabriela, a gente anda, né? Vou para Jabaquara, volta, às vezes eu passo ali em algumas ruas da Irvante ali, umas ruas que não estão asfaltadas, umas ruas com esgoto passando. Eu falo, meu Deus, se você voltar 40 anos aqui, está do mesmo jeito. Ou seja, passaram-se anos e anos e não há evolução, porque não há uma mentalidade de diligência, não há uma mentalidade de esforço, de trabalho. Então nós estamos numa nação, comparada com o mundo, parada no tempo, irmãos. Porque o povo não gosta de trabalhar e nós devemos quebrar isso como, Gabriel? Com a cultura bíblica.
Porque a cultura do Brasil pode não ser de trabalho, mas a da Bíblia é. A cultura de Deus é do trabalho. A cultura de Deus é da diligência, é do esforço, é do esmero. Olha para a formiga. Ela não tem chefe, mas ela trabalha. Não tem ninguém mandando nela, mas ela trabalha. Ela no inverno, ela no verão, na primavera, está se preparando para o inverno. É o que o texto diz. Porque no inverno o que vai acontecer ali, no contexto Salomão? Vai ter neve, vai ter um frio imenso. Só que lá no formigueiro vai ter mantimento de sobra. Elas vão ter comida. Ou seja, a formiga se prepara para o dia ruim. Você entendeu? A formiga se prepara para a crise. Uma vez eu atendi, Deus está me dando, irmão, estou gostando aqui. Deus está me trazendo coisas que eu não estava lembrando. Uma vez eu estava atendendo na GAS, na ótica, um judeu. Ele começou a conversar comigo. Vendendo óculos, a gente conversa muito coisa, muitas vezes. Aí ele era judeu, ele falou, sou judeu, sou praticante, começou a me evangelizar, começou a me judaizar, vai. Começou a me judaizar e começou a me convidar para algumas coisas. Ele é um homem de uns 50 anos, corre maratona, é empresário, eu vejo as postagens dele com família, com filhos, com cachorro, falo com cara feliz. E aí estava no meio da pandemia. E aí eu perguntei para ele, e aí? Como é que foi nessa pandemia na tua empresa? Porque aqui nós mandamos um monte de gente embora, um monte de empresas fecharam, crise chegou. Ele falou, eu não mandei ninguém embora. Mas aí, tá vendendo? Não, tá tudo parado. E o cara de boa, mas como é que tá nessa pandemia? Não, tá normal. E como é que você não mandou nenhum funcionário embora? É porque a gente cumpre a Bíblia. A gente cumpre o Torá. Tudo, ele falou para mim, tudo que você precisar está lá. E a Torá está aí na tua Bíblia também, que é o Antigo Testamento. Aí me explica melhor, vai, que eu quero entender isso que está querendo dizer. A gente se prepara para isso. Você entendeu? Como assim? A gente se prepara para um momento ruim, porque ele pode chegar a qualquer momento. O inverno vai chegar. Então o que você faz no dia bom? Você guarda. O que você faz no momento do verão? Você se prepara como uma formiga, você estoca. Ele estava querendo dizer o quê? Eu tinha dinheiro guardado, eu tinha verbas guardadas. Quando essa crise chegou, eu já estava preparado. Por quê? Porque eu estava cumprindo o princípio. Ele estava diligente, ele estava cuidadoso com a empresa dele. Você ia falar uma coisa? Não? É que eu ia só comentar que tanto o trabalho é tão assim bíblico que o próprio Jesus, né, ele deixou esse exemplo. Jesus ele foi exemplo para tudo pra gente. Mas o próprio também tinha uma função, também era trabalhador, né, que era carpinteiro. E aí é interessante porque em sua soberania e poder que Jesus tem, ele poderia não trabalhar e ter dinheiro, porque ele não fez aparecer lá a moeda na boca do peixe para pagar o imposto. Sim. Ele poderia ficar fazendo brotar, ele é dono do ouro e da prata, mas ele deixou também o exemplo, que era a mesma função do seu pai José, né? Que era trabalhar de carpintaria, era carpinteiro. Sim. Então assim, é mais um exemplo que ele deixou. Mesmo ele tendo todo o poder de ter toda a riqueza do mundo, ele trabalhou. Estima-se que Jesus, no seu ministério de 3 anos, andou 3.000 quilômetros na lei. Indo para lá e para cá. Começa a olhar a Bíblia com esses olhos de trabalho, que você vai ler Mateus, João, principalmente Marcos, você vai ver o quanto ele era esforçado. Ele estava num lugar, as multidões vinham, ele fazia a obra, os discípulos dele. Vamos para as outras circunvianças, vamos para as outras cidades, porque para isso eu vim, para levar essa palavra. A gente não pode se acomodar nem parar. Uma vez Jesus falou, ei, o meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Até no sábado, meu pai está trabalhando. Deus criou o mundo em 6 dias, trabalhando, ele diz. Deus deixou isso. Trabalhando 6 dias, no 7º descansou. Porque o dia do descanso também é bíblico. Deus sabe a importância do descanso. O trabalho é bíblico e o descanso só merece quem trabalha. Hoje Deus, os crentes, eles não prosperam porque quando chega a bonança, eles esbanjam.
Isso. Estoura tudo que tem e não pensa no amanhã, no que vai acontecer. Por exemplo, a formiga é uma história muito interessante isso aí. A Bíblia fala até com o formiga preguiçoso. É um exemplo para cada um de nós. A formiga não tem mentalidade nenhuma, mas ela tem inteligência que Deus deu para ela. O que ela faz? Ela trabalha o verão inteirinho. É de dia à noite. Você vê ela com uma coisa nas costas. Igual o Gabriel falou. E lá embaixo, e ela é bem profundo o formigueiro dela, né? Que ela faz uma panela lá embaixo, não. Ali está o mantimento dela. Pro ano inteiro. Porque ela sabe que é a hora que vai chegar o inverno, que ela não pode sair. Você não vê uma formiga no inverno, você não enxerga, não. Então a nossa vida, aqui é espiritual e material também. Nossa vida. Hoje a nossa vida espiritual, né, tem que ser cultivada. Muitas vezes a gente hoje está tudo bem. Vamos manter a nossa vida espiritual num nível. Aí chega na hora da adversidade, pau, e aí desaba, porque não manteve a vida espiritual naquele nível que estava. Então o mantimento hoje não é uma coisa, nós somos cristãos, não. Vamos conhecer mais Jesus, vamos conhecer mais a palavra de Deus. Então eu sou mais, o ensino bíblico do que uma mensagem, não. Essa que é a profundidade, é o ensino e viver aquilo que estamos aprendendo aqui nesta manhã. Se cada um de nós fazer tudo isso que estamos aprendendo aqui nessa manhã, a vida vai mudar, irmão. É porque o ser humano é assim mesmo. Quando está tudo bem, a gente esquece de tudo, não? Está tudo bem. E lembra que vai chegar a escassez. Lembra que vai chegar a hora da diversidade na nossa vida. Chega para todo mundo isso aí. O que a gente tem que fazer, nos fortalecer, né? Avisar no amanhã, igual esse judeu aí. Por que está tudo bem com ele? Muitas empresas faliu, fechou. Mas ele não, porque ele tinha base bíblica. A nossa vida espiritual, Deus quer prosperar a nossa vida, mas tem que ter base bíblica. Se nós tiver base bíblica, a gente vai prosperar sim, no nome de Jesus. E olha que interessante, pastor, olha a importância, você falou dele, ele estava preparado e quando chegou a crise, ele tinha dinheiro, capital. Muitos fecharam, certo? Porque não tinham. Quando a crise passou, porque a crise passou, a pandemia passou, o mercado abriu, a crise passa, o inverno passa. Sim. Quem saiu na frente? Ele. Ele saiu na frente dos concorrentes. Enquanto os outros que faliam tiveram que talvez abrir outras empresas e começar do zero, pegar empréstimo, ele estava zerado, sem dívida, sem crise. Na prática, a crise não chegou nele. Traz pra gente. Gabriel, É possível que a crise não chegue em nós. É que nem o povo mesmo de Israel lá, Israel mesmo lá, Sim. né? É uma potência. Poderosíssima, Mas com uma terra estreitíssima e pequena, uma população pequena comparada com outras nações árabes, mas ninguém mexe com ele. O Gabriel, outro exemplo também. Irmã, diligência. Israel é diligente no trabalho. Por quê, Gabriel? Porque as maiores evoluções tecnológicas, eles são uma potência, vêm de lá. Armamentos, tecnologia, TI, inteligência artificial. E não só diligência, porque isso aqui é importante, só para a Juliana falar. Diligência é sobre tudo. Diligência não é só sobre trabalhar. Também é sobre buscar o conhecimento para se trabalhar melhor. Sim. Vou falar mais disso, deixa a Juliana falar primeiro. Outro exemplo que eu vou dar é de organização financeira, principalmente, foi José no Egito, né? Porque Isso. Deus deu estratégia para ele, porque lembra que vinha a seca, né, que ele teve lá o sonho de 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Sim. Ele, como governador, ele organizou, ele abasteceu e ainda não só tinha para os egípcios, como tinha para o povo que vinha buscar. Ou seja, imagine a organização que ele fez, a ponto de ter no momento de seca para ele e para todo mundo. E a gestão Né? de gerir daquilo, de organizar, né? Exato. Era muita coisa que ele tinha que comandar. É um mundo inteiro mesmo, praticamente. Quantas organizações logísticas, né? Logística leve e traz, guarda os grãos, estoca. Era 1/5, né? Ele mandou guardar 1/5
20% de tudo que era colhido. Ou seja, foi a maior organização financeira do mundo, eu acho. Foi. A maior organização de trabalho. Ou seja, eu até falei para a Gabriela isso, o pessoal que ensina sobre economia, ele fala para a gente ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência. Guardar até chegar lá. Porque imagina que você e sua família, um exemplo, gasta R$2.000 por mês com aluguel e comida para sobreviver. E aí você consegue juntar, todos juntos, consegue juntar R$2.000, 5 meses, que dá 10 mil. Você deixou lá no banco, investiu. A hora que você quiser, você pega. Você tem 10 mil lá. Para caso aconteça algum imprevisto. Porque, irmãos, esses 10 mil, ele vai dar, sabe o que para vocês? Tranquilidade. É muito ruim viver dependendo do dinheiro de hoje de manhã para comer de noite. Por isso que às vezes a gente sofre tanto. Porque a gente está sempre preocupado. Se você tem uma reserva de emergência, não, tranquilo. Se o chuveiro queimar, tem dinheiro. Então, viver com medo do chuveiro queimar é muito ruim, porque não tem dinheiro para comprar outro. Viver com medo do gás acabar é muito ruim. Repara que eu não estou falando aqui sobre ser milionário. Prosperidade não é só sobre ser milionário. Não. Prosperidade é sobre ter uma mentalidade preparada. Uma mentalidade inteligente, sábia, para não viver na escassez. Para não viver em crise o tempo todo. Porque quem é como o pastor Juraci falou, que no momento bom, deu tudo certo, pastor, 1 ano ou 1 mês. Aí já esbanja. Aí eu já melhoro as marcas, o meu relógio vai ser o mais caro, a minha camisa de 100 agora vai ser de 300, o meu tênis ao invés de ser o de 300 vai ser o de 1.000, o carro que é o de 10 mil vou trocar pelo de 30, achando que a vida é só verão. Mas essa é a diferença do rico. O rico, ele pensa a longo prazo. Longo prazo, eu não penso só no agora. Eu não pego a minha galinha de ouro e eu mato ela agora para ter todos os ovos que tem dentro dela. Não, eu cuido dela para que ela dê ovos todos os meses, até que eu junte esses ovos e eu tenha um patrimônio. Então é sobre investir. Nos Estados Unidos, 60%, a cada 10 pessoas, 6 investem. A cada 10, 6 investem. No Brasil, a cada 10, nenhuma. É 2%. 2 a 3% do Brasil investe, ou seja, na bolsa, ou até num CDB de um banco ali, que gera uns juros. Então é uma questão de mentalidade. E também não gastar mais do que tem, né? Evitar os dívidas. Na escola, eu li um livro muito importante, é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? E nesse livro ele explica sobre a mentalidade do pobre, que ele tem uma mentalidade de sempre gerar passivos. O que é passivo? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Ele tira, leva. E tem muita coisa que tira do nosso bolso. É normal, comida, gás, energia. Tem passivo que você tem que ter aluguel, ou a mensalidade de um carro, beleza. Só que eu tenho sempre que ter cuidado de ficar gerando novos passivos. O que eu tenho que gerar mais? Ativos. Ativos é o que coloca dinheiro no meu bolso, é renda. É o que vai me dar dinheiro todos os meses, nem que seja pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Vou usar o meu exemplo. Tem um Honda Civic ali. Todo mês eu tenho gasolina, tenho seguro, tenho manutenção, carro quebra, ainda mais aqui. IPVA todo ano, que não é barato. O desse carro acho que foi 2.000 por ano. Beleza, tem um custo. Aí você vai trabalhando, vai lidando, ele me leva lá, me traz aqui, tá tudo bem. Aí eu tive um mês bom na ótica. Caramba, sobrou aqui 10 mil reais, hein? Quer saber? Vamos trocar de carro. Vamos trocar de carro, né? Vamos trocar de carro. Vou vender esse, vou comprar outro melhor. Beleza. Só que esse melhor é mais bonito, é mais confortável, realmente, é um carro mais, né? Só que ele gasta mais gasolina. Mais PVA. Mais PVA. O IPVA dele não é 2.000, é 3.
Manutenção é mais cara. A manutenção, quando quebra, o que eu ia gastar 500, agora eu gasto 1.000. De repente, eu tenho um carro melhor, um patrimônio melhor, mas eu tenho um passivo maior. Toda hora tirando dinheiro. O seguro é mais caro. Então, talvez, será a hora de eu trocar de carro? Ou se era a hora de eu pegar esses 10.000 ou guardar e investir? Ou eu poderia também reinvestir numa outra coisa que me daria, nem que fosse R$500 por mês. E aí esse ativo que colocaria dinheiro no meu bolso, eu poderia pegar aquele novo dinheiro e guardar também para gerar outro ativo. E daqui a pouco o meu salário por mês não está mais 5.000 ou 10, agora está 20. E agora que eu estou com uma renda maior, um ativo maior, eu posso tranquilamente trocar de carro. Porque não vai pesar no meu bolso, porque eu já tenho uma renda maior. O importante, irmãos, é a renda, é o quanto entra todos os meses. Vamos seguir na Bíblia. Provérbios 12. Abra sua Bíblia comigo. Está do lado de fora, eu acho. Provérbios 12, 24. Mas a importância de trabalhar bem, irmãos, faz muita diferença. Sabe o que a Bíblia diz? Depois eu vou ler esse versículo. É uma pergunta que Salomão faz. Tem alguém muito hábil e talentoso naquilo que faz? Diante do rei será colocado. Salomão falando. Tem alguém muito bom no que faz? Tem alguém muito hábil e talentoso naquilo que faz? Este será colocado diante do rei. Porque é necessário pessoas boas no que fazem. Eu só sei fazer um bolo bem feito. Faz esse bolo bem feito, cada vez mais bem feito. Eu só sei fazer. Eu arrumo um carro, sou mecânico. Arruma da melhor forma, irmãos. Vai ter recompensa, você vai ter cliente, vai ter indicação. Você é bom em mexer com marketing, estuda, se prioriza. Você é bom em fazer cílios, sobrancelha, estuda, seja diligente, afia o seu machado, seja uma pessoa afiada. Abraham Lincoln falava uma frase que é muito importante, né? Ele falava o seguinte: se você me der 7 dias para cortar uma árvore, eu passarei 6 deles só afiando o machado. Se você me der 7 dias para cortar uma árvore, eu passarei 6 dias só afiando o machado. Porque se eu pego 7 dias um machado qualquer cego, pastor, e eu vou cortar uma árvore, eu vou passar 7 dias aqui, ó. Vou ficar forte, né, no final, né? Vai ter muito esforço. Muito cansado. Mas provavelmente vai nem conseguir cortar a árvore. Agora eu passei 6 dias só afiando. O que é o afiando, Gabriel? Estuda. Preparando. Se prepara, estuda, se gasta, pesquisa, YouTube, inteligência artificial, aprende, pergunta para quem sabe mais. Você está afiando. Na hora que você bater com o machado na árvore, ó, menos esforço, né? Ou seja, quem pensa mais se esforça menos. Esforço no sentido de trabalho vão. Quem é mais inteligente, com menos suor, produz mais. Isso é tecnologia. Então, se você me der 7 dias, 6, eu vou afiar o machado. Só em um dia eu corto a árvore. É a mesma coisa você fazer uma prova, né? Você tem que estudar para prestar essa prova. Por exemplo, uma prova do Enem aí. A pessoa tem que se esforçar. Não, eu quero ter uma nota boa. Ele faz o quê? Se preparar. Estudar para ter uma nota boa. É tudo isso aí, mano. Eu conheço os crentes, pastor, que vai para a prova, ele não estuda. Aí ele vai no dia da prova, ele jejua. E ora muito. Aí, ora, fala em línguas em cima da prova para receber revelação das respostas. Não, nessa Você acha que Deus dá, irmão? Não. E o esforço do outro que se dedicou? A justiça. Deus vai quebrar o princípio da diligência? Não vai. Não. Eu vou dar porque esse aqui é espiritual. Mas tem que lembrar do que, né? Eu acredito que a gente tem que orar para você ter que levar de quem estudou, né? Agora, vou fazer o quê? Vou orar para quê? Agora eu vou usar o mesmo princípio na pregação. Não estudei a pregação, não estudei a Bíblia, não estudei nada.
Nunca estudei. Mas eu quero uma revelação nova, então eu oro em jejum só no dia. Aí é difícil. Não, aí não vai. Não tem como. Aí vai vir um suco bem ralo. Né? Então assim, Deus ele é trabalhador. Jesus é trabalhador. Os apóstolos trabalharam muito no reino. Então nós também temos que trabalhar, irmãos. Tem uma Em nome de frase que Jesus. fala, né? O trabalho dignifica o homem. É uma frase. É. O trabalho traz dignidade para o homem e para a mulher, respeito. Gabriel, mas é só o trabalho que ganha dinheiro? Não, não é. É uma questão de mentalidade. É uma questão de ser produtivo. Tem tanta gente que ela não tem uma empresa, não tem um emprego, mas ela é produtiva. Você vai na casa dela, ela produz lá, ela é uma pessoa receptiva, hospitaleira, cozinha, limpa, ajuda na obra, faz logística, visita as pessoas na casa. Aquela mulher da Bíblia lá que morreu e Pedro ressuscitou, esqueci o nome dela. Dorcas. Você pode ver, não fala que ela era, né? Ela era o quê? Produtiva. Era uma mulher que trabalhava para ajudar os pobres. Quando ela morreu, as viúvas, as mulheres pobres choravam, e elas choravam com uma coisa na mão. O que estava na mão delas? As túnicas. As túnicas, os vestidos. O que é esses vestidos? Foi ela que deu pra gente, foi ela que fez com as mãos dela. Ela produziu pra gente, que ela não ia chorar, porque uma túnica na época, irmãos, era uma roupa. Não é que nem hoje que você vai ali e compra uma camisa de 20 reais, se veste, uma calça de 50, de 100 reais. Não, túnica, cada pobre só tinha uma, lavada e reutilizava, muitas vezes rasgada. Só tinha mais de uma túnica quem tinha mais dinheiro, porque roupa era caro. Não era fácil, não tinha fábrica, não tinha máquinas de fazer roupa, não era tudo manual, artesanal, era tudo valoroso, tudo valioso. Então, aquela mulher, ela fazia o bem, ela produzia túnicas e vestidos para as mulheres pobres e viúvas. O que a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa? Você já leu Provérbios 31? Jesus está falando, meu Deus do céu, o que essa mulher é, além de trabalhadora? Acorda cedo, dá tarefas para suas servas, traz seu mantimento de longe, compra um campo, negocia. Ela é uma mulher ativa, produtiva. Eu falei isso na semana passada, eu tenho que falar de novo, irmãos. Deus não criou dinheiro. Deus não criou dinheiro. Nos 6 dias da criação, Deus cria a terra, o céu, o mar, divide o mar com o céu, faz a lua e o sol, faz as estrelas, o firmamento, manda o mar produzir animais, manda que a terra produza animais conforme a sua espécie, cria as frutas, né? O fruto da terra, cria o homem no 6º dia. Ele esqueceu de criar a mulher, mas depois ele lembrou. Aí criou a mulher. A perfeição é pro final. A mulher veio depois, nos 6 dias. E amém. Que dia que Deus criou dinheiro? Nenhum. O que Deus criou, Gabriel? A terra para produzir o mar. E o homem e a mulher para trabalhar na terra e no mar. Deus criou a produtividade. Eu aprendi isso, irmãos, em janeiro desse ano. E aí eu sempre falo para a Gabriela, eu tenho que produzir, eu tenho que ser uma pessoa que faz, eu tenho que olhar para a minha semana, o que eu fiz essa semana? Será se eu fechei novos negócios? Será se eu diminuí o custo das minhas lentes? Será se eu melhorei o meu marketing? Será se a gente vendeu conforme tinha que vender? Eu sempre tenho que perceber, eu estou sendo um homem produtivo? E a mulher é a mesma coisa, com aquilo que ela tem nas mãos. Então vamos ler o que eu pedi para vocês abrirem? Provérbios 12, 24. O que diz aí? A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributados. Tributários? Tributários. Na minha tradução está assim, mas os remissos serão sujeitos a trabalhos forçados. Os preguiçosos sem saber. Eita, que segredo. Olha, isso aqui é segredo, hein? O preguiçoso, que não se esforça para trabalhar quando tem que trabalhar, sabe o que vai acontecer com ele? Além de empobrecer, ele vai ter que trabalhar mais sem querer.
olha só que interessante, o diligente vai dominar. Vai dominar. O preguiçoso vai trabalhar forçado, sem vontade. Vai trabalhar por mais anos, sem querer. Vai trabalhar em lugares que não quer. Vai trabalhar infeliz, porque foi preguiçoso, quando deveria ter sido diligente. Irmãos, a gente vê muito isso na prática. Minha professora sempre falava assim, ó, a turminha da frente aqui, ó, que estuda, que lê, que faz a prova, vai ser o seu chefe, bobão. E eu lá atrás, tô nem aí. E é verdade. É verdade. É pura verdade. Irmãos, passa os anos e é verdade. Você vai ver aqueles meninos da confusão, aqueles meninos que eu acabei, irmãos, eu era muito inteligente quando eu era mais novo, e eu fui para umas escolas ruins, que eu fiquei muito ruim, porque a gente se torna o ambiente que a gente habita. A gente se torna o meio. O ambiente, nós somos frutos do meio. E aí a professora falava isso, Gabriel, você é muito inteligente, faz andar com esses meninos. Eu não queria, por quê? Porque o jovem é burro. A Bíblia fala isso. Que a tolice está no coração do jovem. Está no coração do jovem. É normal, eu não conheço um jovem que é burro. Por quê? Porque está nele. O que o jovem tem que fazer para deixar de ser burro? Ele tem que se aproximar da experiência. Ele tem que se aproximar do mestre, ele tem que se aproximar do pai, ele tem que se aproximar de quem tem mais idade. Quem tem mais idade vai trazer mentalidade, vai trazer experiência, vai trazer sabedoria, e o jovem vai se tornar sábio através dos velhos. E a mesma coisa os jovens com as mulheres mais velhas. Muito se pergunta, né? O que você diria para a Juliana de 15 anos? O que você diria para o Gilson de 20 anos? Muita coisa, né? Quando você olha para o Gilson de 20 anos, ele era um homem sábio ou mais tolo que você é hoje? Mais tolo. Muito mais. Eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, mas... Eu acho que a Juliana de 2 anos atrás já era mais tola. É? A gente vai vendo cada ano, né? Aí eu ouvi uma resposta muito sábia, o cara falou assim, ó, olha, eu não voltaria pro Gabriel de 15 anos e falaria nada. Não, deixa, o que passou, passou. Mas o Gabriel hoje de 27 anos, como ele gostaria de ir no Gabriel de 50 e poder ter uma conversa com ele. Porque ia me economizar muita dor de cabeça, cara. Porque eu ia pegar a sabedoria do Gabriel de 50, eu ia pegar as experiências e eu não ia precisar passar por tanta coisa ruim para aprender, não. O sábio, o que pede conselho, aprende com o erro dos outros e não com o próprio erro. Entendeu? Eu posso chegar no pastor Juraci e pedir conselho. E o pastor Juraci vai falar, ó Gabriel, eu errei isso e isso na minha vida, então faz assim. Aí eu pego a sabedoria do conselho. E ao invés de eu precisar errar, eu acerto pela sabedoria do erro dele. A Bíblia fala, bem-aventurado é o homem na multidão dos conselhos. Bem-aventurada a mulher na multidão dos conselhos. Pegar conselho é bom sim. Dizem por aí que se conselho fosse bom, seria de graça, né? Mentira, a Bíblia fala que bom é conselho. Só que também é importante pegar conselho de pessoas certas. A Bíblia fala que o conselho do ímpio leva à morte. O conselho dos escarnecedores, conselhos você tem que pegar de pessoas sábias, de pessoas de Deus. Amém? Ô Gabriel, você falou aí um exemplo do jovem ser burro, né? Burro demais. Eu trabalhei com uma moça e ela nem era tão jovem, né? Mas ela tinha um salário muito bom, era o melhor salário que tinha, ela era dela. E ela morava numa casa de aluguel, uma casa que tinha um quarto só, era ela e o marido e uma criança, né? Uma casa com um quarto só, que ela pagava R$4.000 no aluguel. Porque era uma casa que, embora fosse, né, de um quarto, ela era espaçosa, era um sobrado, era num bairro muito bom. Ela pagava R$4.000 no aluguel. Sim. Ela tinha um carro muito caro, o marido dela tinha um carro muito caro, porque o salário dela era maravilhoso. E aí o que todo mundo se questionava é por que ela não compra uma casa, ou por que eles não compram um apartamento, alguma coisa.
Porque se ela consegue pagar 4 mil de aluguel, ela consegue pagar 4 mil no financiamento, por exemplo, Sim. uma casa boa, um Fácil. apartamento bom. Porque fora os gastos do carro, aí ela faz o filho dela bebê, ela coloca na melhor escola, caríssima, e ela foi, né, esbanjando. E por anos, pagando esse aluguel assim, super. Aí o que acontece? Teve um período que precisaram dar uma trancada nos valores que ela recebia de bonificação e cortaram esses valores. A primeira coisa que ela precisou fazer foi sair da casa de aluguel. Só que ela saiu devendo a casa, porque ela achou que fosse só um mês, ficou tentando. Ela saiu de lá com o nome sujo, com uma mão na frente e outra atrás. Ela teve que pedir as contas do emprego, porque ela queria fazer um acordo, não aceitaram um acordo que ficaria muito caro, porque o salário dela era muito alto. Ela saiu com menos da metade do que ela imaginaria que deveria sair, e aí teve que morar na casa da sogra, com a criança pequena, porque eles não tinham um pé de meia, eles não tinham nada, tiveram que vender os móveis que eles tinham para poder morar na casa da sogra, tiveram que, assim, passaram por um perrengue. E aí a pergunta que todo mundo falou, ela trabalhou lá por cerca de 4 ou 5 anos. Nesse período, ela estaria com o pezinho de meia feito. Dava para ter muita coisa. Mas aí outra coisa também, teve que vender o carro, ficou usando o carro do pai. Então, tipo assim, aí a pergunta que todo mundo fazia, por que, em nome de Deus, alguém aceita pagar 4 mil reais numa casa que tem um quarto só, ao invés de pelo menos investir no próprio? E eles não tem nada, por status. E aí não tem nada, e ela é jovem, mas assim, ela tem habilidade. Por isso que eu falo que a Juliana de 2 anos. No final da juventude. Início pra fase adulta, prefiro falar sem isso. Ela devia viver abaixo do padrão de vida que ela ganha, para que sobrasse para ela investir e para ela comprar a casa dela ou apartamento, qualquer coisa. Eles não têm nada hoje. E aí a gente tava vendo um negócio de limpar nome, sujar nome, enfim. Aí ela falou assim, eu vou entrar no Serasa pra ver como que tá, porque a gente sabia que ela tinha sujado o nome por conta do aluguel que ela não pagou, né? Aí quando a gente abriu, ela tinha 5 cartões de crédito com valores absurdos que ela já estava devendo. Eu sei que é um total assim, de dívida de quase 50 mil. E eu falei assim, meu Deus do céu, você ganhava bem, você podia ter feito acordo, você podia ter limpado. Mas não, a mentalidade era assim. E o engraçado é que assim, todos os dias ela comia fora, né? E comia o quê? Japonês, que é caro. Mas é status. Status. E aí a gente sempre falava, chegava o finalzinho do mês, quando eu tava chegando lá pro dia 25, 28, ela ligava pro marido dela e pedia 10 reais pra juntar com o dinheiro dela pra ela comprar uma marmita. Ela falava, mas por que não trouxe então uma comidinha de casa, bateu na alguma porta coisa? dela. Bateu, por causa da falta de sabedoria. O inverno chegou. O inverno chegou. Ele vem e vai. Vamos finalizar com Provérbios 21. É que não dá tempo, irmãos, mas se a gente for entrar na diligência para falar sobre a área espiritual e sobre a obra de Deus, também cabe. A gente tem que ter essa diligência para fazer a obra de Deus também. Para servir ao Senhor com fervor. Provérbios 21, versículo 5. O que diz em Provérbios 21, 5? Os pensamentos do diligente tendem só para a mudança, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Os pensamentos dos diligentes. Olha o diligente aparecendo de novo, hein? Esse cara é brabo, esse cara é bom. O diligente. Os pensamentos, né? O que a Bíblia quer falar em questão dos pensamentos? Ó, presta atenção. Os planos, planejamento dos diligentes levam à abundância. Ou seja, essa abundância, ela é planejada. E plano, quem fala de plano, você fala de organização. Você fala de plano, você fala de uma estratégia. E muitas vezes essa estratégia, ela requer o quê? Tempo. Requer tempo.
Por exemplo, irmão, você sabia que, vou dar só um exemplo aqui, você sabia que se você investir R$500 por mês, durante 20 anos, você tem R$1 milhão? Quantos anos? 20 anos. Gente, olha. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema é que 20 anos é muito tempo. Vai se passar, gente, já tô com 28. Só que a verdade é que quem pensa planejando 20 anos, alcança. Mas Gabriel. um milhão daqui 20 anos não é muito. Esse Hoje é outro, já não é muito. esse é outro problema. Mas pelo menos tem o dinheiro. Esse é outro problema de se pensar, gente, porque pensa comigo. Não precisa de pobre. É um pensamento ruim. Eu já vi muita gente falando isso. Além de ser muito tempo, R$1 milhão não vai ser o mesmo valor. Tá, eu volto. 20 anos atrás eu tinha 7 anos, certo? R$1 milhão, quando eu tinha 7 anos, eu me lembro, meu pai, eu estava deitado no sofá com meu pai, assistindo o Silvio Santos, e ia ter o prêmio de R$1 milhão. Meu pai falou assim, ó, ele soltou essa frase, eu tinha 7 anos, ele falou, R$1 milhão em dinheiro, hein? Dá para comprar 10 casas. E eu fiquei pensando naquilo, caramba, eu não entendia, né? R$1 milhão dá para comprar 10 casas. Só que se você for ver hoje, R$1 milhão, casas médias ali, dá para comprar 3. De 300 mil. Hã? Mais ou menos, né? Então, realmente, R$1 milhão tinha o poder de comprar 10. Hoje tem o poder de comprar 3. Beleza. Só que se ele tivesse começado a investir há 20 anos atrás, R$500 por mês, e hoje ele tivesse R$1 milhão, estava melhor do que está. E muito melhor. Ele não acreditou. Porque uma pessoa que tem R$1 milhão na conta, ele é milionário. Então, com R$1 milhão, compraria uma casa, deixaria o dinheiro investido, investiria na empresa, sei lá o que ia fazer. Mas teria R$1 milhão. Então, assim, desvaloriza, mas ainda é muito dinheiro. E ainda valeria muito mais a pena do que não ter investido nada. Já vamos investir ainda, aqui, ó, já 20 anos. Vamos começar, hein? Então, assim, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, e quem tem mais idade sabe mais do que a gente, o tempo passa rápido demais. O tempo passa muito rápido. O que a gente não pode ter? O que o versículo disse ali, que você acabou de ler? Ó, os planos do diligente, tem que ter planejamento, estratégia, paciência, eles levam à abundância, mas todo apressado apressa-se para a pobreza. Ou seja, aquele que quer dinheiro rápido e fácil, esse vai ficar pobre. A Bíblia diz que o trabalho com paciência, o trabalho juntando pouco a pouco, o trabalho com investimento, ele chega no lugar bom. Esse é o jeito que Deus quer. Não, Gabriel, mas eu quero só ganhar na Mega Sena, o dinheiro cai de uma vez. Eu quero entrar no esquema tal. Eu vi uma postagem de muita risada. O cara falando assim, sobre as pessoas que têm esse pensamento, né? Ah, eu vou ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar no não, mas você joga? Não. Magicamente. A pessoa fica esperando cair do céu. A gente espera muito cair do céu. E mesmo se jogasse, a chance é 1 em 1 milhão. Ou, desculpa, a chance é 1 em 50 milhões de você ganhar na Mega Sena. Então, assim, irmãos, o que é ser diligente? É ter planejamento. Deixa eu aplicar. Ei, qual que é o teu plano? Qual que é o teu plano para os próximos 5 anos? A gente tem que ter plano e projeto. Está escrito? Plano e projeto tem que ter. Tem que estar escrito, pastor, tem que estar claro. Porque senão a gente fica ao léu. O que vai acontecer? Feliz. Eu estou feliz porque até o começo do ano eu não tinha planos para 5 anos. Agora eu tenho. Tem, mano? Glória a Deus. Estou feliz com isso. Tá alegre com isso. Isso é Que legal, bom, né? porque tem que ter o plano, aí você vai colocar no plano o que eu faço primeiro, o que eu faço Isso, segundo, e tem que ter o que? Consistência. Tá aqui, ó, na aula. Planejar e ser consistente. O que é ser consistente? Ser firme no que eu quero. Objetivo. Objetivo.
Porque, Gabriel, vai ser como? Eu vou dar um passo, vai dar certo, vou dar o segundo passo, vai dar certo, o terceiro passo vai dar certo. Vai ser assim? Um morango? Não. A vida não é um morango, Maria Luísa. Temos que ensinar nossas crianças e jovens a serem resilientes, perseverantes, porque vão vir percalços, vão vir dificuldades, vão vir crises, vão vir problemas, vai dar errado. Mas quem vai chegar no final? O que não desiste. Ô Gabriel, você sabe que às vezes eu me pego pensando assim, né? Que nem eu falo, agora eu tenho um plano também. Na verdade, todo ano eu tenho um plano. Mas mas é que fica só adiando, né? Mas enfim, mas dessa vez não vai ter adiamento não, vai ser perfeito. Mas enfim, eu fico pensando às vezes que lá no passado, eu estava até comentando com uma amiga minha, a gente estava olhando a nossa carteira, né, de trabalho. Meus primeiros empregos, meu Deus, meu salário era R$300, R$500. Tem noção, o meu salário maior, que já tinha sido, era R$700. E aí eu fico pensando assim, só que eu todo ano terminava o ano com dinheiro, né? Todo mês eu terminava o mês com dinheiro, porque eu tinha muito planejamento. Eu sempre tinha o dinheiro guardado. Hoje em dia que meu salário tá melhor, vixe, coitada. Eu fico economizando até porque eu falo, ai, chega, então, nunca mais pagar uma pizza. Coloque em prática. Nunca mais. E aí tem mais que gastar. mais quer gastar. E aí eu falei assim, eu falei, falando com a minha amiga, eu falei assim, se eu conseguia passar o mês inteiro com essa quantidade, por que eu não consigo agora? O que mudou? Aí ela falou assim, o que mudou é que a gente fica mais safada. Porque daí a gente fica assim, eu mereço isso. Eu mereço aquilo. Esse eu mereço merecimento, Aí ela falou assim, só que você atrás você também merecia, mas você não fazia. Então por que não continuar, né? E aí eu me peguei nesse pensamento, eu falei assim, não, eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que me educar financeiramente, porque se antes eu conseguia, o que mudou? Né? Não mudou nada. E tem que entender também que não é se abster de tudo, não é isso. Não. É escolher o que você vai abster, né? Não é deixar de fazer nada, que nem as pessoas usam muito isso, brasileiro. Ah, vou deixar de viver. Tenho que viver o hoje, porque o amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. E aí vai passando os anos, Vivão e duro. Vivão, duro, com a crise, ferrado e preocupado. Entendeu? Eu vou comer assim, eu não sei se amanhã eu vou estar vivendo vivi gorda. É igual aquela frase que eu já vi assim, né? Eu vou comer sim, eu não sei se amanhã eu vou estar viva, aí eu no outro dia vive gorda. Doente às vezes, né? Esse pensamento aí, né? Ah, eu mereço. Ah, eu vou comprar essa Bíblia porque eu mereço essa Bíblia. Tá, eu mereço, realmente eu mereço. Mas eu preciso? Eu não preciso. Né? Eu tenho outra, eu tenho, né? Então é a mesma coisa. Ah, olha que chinelo lindo, maravilhoso. Eu mereço ele, sim, eu mereço. Mas eu preciso? Não, eu tenho outro em casa que eu estou usando, tá bom demais. Prioridades. Né? Então tem que ter as prioridades. Os meus pais que me ensinam bastante isso. É? Porque meu pai me deu dinheiro esses dias, aí eu deixei guardado, eu falei, eu não vou gastar. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu tô com R$50 lá guardado, o que eu vou comprar? Aí eu falei, não, eu não vou comprar, eu vou guardar. Eu vou guardar meu dinheiro pra eu comprar uma coisa depois. Aí nisso eu tô com o dinheiro guardado até hoje, não é mais 50, mas ainda é 20 reais. Na minha época Não é mais era ainda tá guardado, não, que eu vou gastar. Se é Na uma minha- coisa de extrema importância, aí eu vou lá e compro. Na minha época era 10 reais, né? Melhorou. Melhorou. Porque na sua época era 3, agora é só uma. Eu me lembro, Ou seja, eles gastavam 30. primeira vez que meu pai me deu R$1. Eu me lembro. Demorou. Meu pai me deu R$1, uma moeda de R$1. Eu falei, caramba, Foi de papel? que moeda bonita. Eu acho que foi de papel, por isso que eu achei legal, porque eu não tinha pegado papel ainda. Eu pegava os 10 reais do meu pai, trocava na padaria por nota de R$1. Botava no bolso cheio de doce de R$1 naquela época. Não dá. R$1 valia 8 hoje. Então é isso, irmão. Aquele que busca atalhos, aquele que quer tudo rápido. Irmãos, uma coisa sobre planejamento é que se planejar para a gente poder cumprir e ficar feliz é também não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Porque tem a área física de cuidar do corpo, a área espiritual, tem a família, tem o trabalho. A nossa vida é muita coisa. E tem vezes que a gente tem que deixar algo um pouco mais de lado para fazer outra. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Às vezes a gente tem que mergulhar mesmo.
Tem que mergulhar para conseguir alcançar um resultado e depois você faz a outra coisa. Então, quando for fazer, a gente faz isso no começo do ano de janeiro. Planejamento de 2025. Aí vamos lá, emagrecer 30 quilos, ficar musculoso, orar 3 horas por dia, jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo, dar a oferta, legal. Fazer a faculdade, 5 anos eu quero fazer só esse ano tudo. Então você acaba colocando, tirar carta, vou ter um filho, vou casar, de um ano só. Às vezes a lista tem 15 coisas. Você vai ficar triste. Frustrado. A gente tem que entender que tem que ter passos. Então assim, esse ano eu vou fazer 3 coisas. Se você fizer 3 coisas por ano, assim, 3 realizações, você vai ver que as coisas acontecem. Ah, vou ler um livro no mês. Aí não leu no primeiro, não leu no segundo, já parou, não leu mais nada. Ah, tá bom, vou ler um livro a cada 3 meses. Mas eu vou ler. Vai ser mais dificultoso, com uma semana você lê, depois eu volto, mas eu vou ler. Então é se conhecer. Planejamento não fala sobre fazer tudo, mas sobre ter uma organização. Amém? Por isso que eu acho que desanimava, então eu colocava 15 coisas numa fazendo um ano. A gente tende a fazer Pode isso. acumular as coisas, né? Todo 1º de janeiro eu fazia uma lista. Aí no final do ano, meu Deus, não cumpri nada. Aí entra a frustração. A minha lista acho que Nenhum tinha nem uns outro. 3 anos que era a mesma coisa. Só uma coisa realizei. Mas eu, Sabe como chama isso? É uma palavra que a gente não falou hoje, mas é muito falada hoje em dia, que é a procrastinação. Procrastinação. O diligente não procrastina. A gente fez uma lista, não foi? Aí esses dias que a gente achou, A gente foi ler. E Teve faz uma coisa que eu muitos anos. procrastinei. E as outras todas eu fiz, menos uma. menos um. Eu não vou falar. Para não. Mas a gente não pode procrastinar. O que é procrastinar? Por que eu vou fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? O ditado é o contrário. Não deixe pra mim. Não deixe para amanhã o que eu posso fazer Hoje. O procrastinador, por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer Amanhã. Então o procrastinador está sempre adiando aquilo que tem que ser feito agora. Ei, cuidado com a procrastinação, hein? Jesus deu 5 talentos para um conforme a sua capacidade, 2 para outro e 1 para o outro. O que tinha 5 trabalhou, foi diligente, multiplicou, fez 10. O que tinha 2 multiplicou, trabalhou, fez 4. O que tinha 1 procrastinou, guardou. Escondeu. Aí, Quando Jesus veio, ele passou a mão na cabeça. Ah, você não sabia que tem que trabalhar, não. Jesus falou: servo inútil, servo negligente. O que é negligente? É o contrário do diligente. Você não sabia que você poderia colocar nos bancos e ter um juros, pelo menos usar um pouco de sabedoria? Então ele foi preso, até que ele pagou a dívida dele. pés e mão. Multiplicado. Meu Deus. Então Deus vai contra, irmãos, contra a preguiça, contra a procrastinação. Irmãos, assiste vídeo no seu YouTube lá, coloca lá o Thiago Brunet, ele é um pregador, que ele vai muito para essa área de performance, muito para essa área de mentalidade, emoções, muito para essa área de liderança, de prosperidade. Irmãos, eu no começo criticava ele, porque eu falava, ele não prega contra o pecado. Depois eu fui ver, ele prega sim contra o pecado. Realmente ele prega muitas vezes pelas coisas dessa terra, mas são coisas necessárias. Então a gente não pode ser desequilibrado. A Bíblia diz: provai de tudo e retém o que é bom. Pega o que é bom daquele pregador, pega o que é bom desse pregador, pega o que é bom daquele, o que é ruim deixa. Então assim, assiste o Thiago Brunet. Tem outros também, que não estou lembrando agora, mas que eu vejo muito sobre mentalidade, sobre você, porque você só vai conseguir ser melhor, ter melhores resultados quando a sua mente for transformada, quando a minha mente for transformada. E a nossa mente não é transformada em uma aula. Não, uma aula é só o começo. Uma aula dessa é só para você abrir os olhos e pensar: ei, será que eu estou sendo diligente? Só que sua mente não vai ser mudada hoje. Você vai ter que se alimentar mais. Vai ter que assistir no YouTube, inteligência emocional, alta performance, liderança, como gerir suas emoções,
como ser mais produtivo no trabalho, e aquilo vai começar a transformar a sua mente. E aí você vai ver que você vai começar a ter novos resultados, novas ações. Amém, irmãos? 11h30 ponto. Deixa eu ver se tem mais algum versículo para terminar. Acho que é isso mesmo. Vamos ler o último só para acabar então, para fechar. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 29. Quem achou pode ler. Vês um homem hábil na sua obra? Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Em outras palavras, existe um homem e uma mulher bom no que faz, excelente no que faz, diante dos reis será colocado. O que é diante dos reis? Ele vai trabalhar no maior posto do rei. Ele vai trabalhar no melhor. Ele é o melhor padeiro, pastor. Ele não vai ficar esquecido. Ele vai fazer o pão do rei. Ele é o melhor músico. Ele vai tocar pro rei. Ele é o melhor, pense qualquer coisa, tecelão, né? Ele é o melhor ferreiro. Não importa, ele vai ser promovido. Ele vai ser honrado. Ele vai ser colocado nos lugares altos. Porque ele é hábil, ele é diligente, ele é bom no que faz. No que você é bom? Se torne melhor. No que você é bom? Melhore mais ainda. Esse é o segredo. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração então? Ficar sobre os pés. Então hoje nós aprendemos o princípio da diligência, o princípio do esforço, do trabalho bem feito. Não é só trabalhar, é trabalhar bem, trabalhar com esmero, é trabalhar com capricho, não de qualquer jeito. Oremos, Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo Jesus. Muda nossa mentalidade, Pai, nessa questão, pois é bíblica, Pai. Não estamos falando de filosofia de Aristóteles ou Platão, não. Não estamos falando, Senhor Deus, de iluminismo, estamos falando da Tua Palavra. É filosofia bíblica, é filosofia de Deus. O Senhor pede que sejamos diligentes no trabalho, com esmero, com esforço, seja no limpar, no cozinhar, no varrer, no trabalhar, no organizar, na planilha, não importa, não. Devemos trabalhar, Pai, como ao Senhor. A Bíblia diz, trabalhai como a Cristo. Trabalhe não para como seu patrão, mas trabalhe como a Jesus. Ele é o seu patrão, Ele te promove, Deus te honra. Então faça bem feito, faça com planejamento, faça com consistência. Devemos fazer com perseverança, sem desistir, sem desanimar, mas seguindo até alcançar, com foco, com visão. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muda essa mentalidade. Transforma nosso coração pela palavra e nos convence da preguiça, nos convence da negligência, nos convence das mãos fracas e remissas no trabalho. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Porque assim nós teremos mais prosperidade, pois assim nós teremos mais renda e abençoaremos mais as almas com generosidade e daremos as primícias para a Tua obra, para a Tua igreja, Pai, e daremos o dízimo como fidelidade. Na próxima aula aprenderemos para sermos fiéis a Ti como o Senhor é fiel a nós, e a Tua obra avançará em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.